ainda nessa linha de artistas também, né? O Wagner Moura deu uma entrevista lá pro Pedro Bial, né? Eu gostei do Rafael Fontana resgatando uma cena do Chaves, né? Em que tá lá a Dona Florinda, o professor Girafales e o Kiko discutindo sobre fome, inclusive mencionando o Chaves, tadinho, né? Pobre, não tem muito o que comer. E eles com um banquete na frente, comendo e falando, e o Chaves atrás desesperado para pegar pelo menos um cookie e não consegue e sai cabisbaixo da casa, né? Então, foi uma boa analogia do Rafael Fontana, né? Porque parecia ali o Pedro Bial e o Wagner Moura discutindo como melhorar a humanidade, né? Na Grécia, com um visual maravilhoso e tudo, e defendendo, de certa forma, bandeiras que prejudicam os mais pobres. O Wagner Moura está incomodado, né? Com, enfim, a reação que muita gente tem às suas bandeiras lulistas, né? Ao seu apoio direto a socialistas, e ele quer debater com a direita. Eu não sei o que ele chama de direita, imagino que seja MBL ou PSDB, né, sei lá, mas se ele realmente quiser discutir com alguém de direita, eu estou disponível, tá, Wagner? Pode dizer a hora e o lugar que você quiser, que estarei lá, né? E de forma respeitosa, tá? Não vou para xingar, não, vou para debater. Eu sei que é uma missão difícil, quase impossível, porque figuras que defendem as coisas que o Wagner Moura defende raramente querem de fato debater, eles querem monopolizar as virtudes, né? Isso dá para ver por uma própria fala na entrevista do Wagner Moura, né, que disse: reclamam que eu fiquei rico, tive sucesso e não posso mais ser de esquerda. Então, para ser de esquerda, eu tinha que ser o garoto pobre de antes. Não. Eu quero apenas que todos tenham as minhas oportunidades, ou tenham o meu resultado, talvez, né? É aquela baboseira, né? Não, eu não sou contra ter iPhone, eu quero que todo mundo tenha iPhone, todo mundo do Maranhão tenha lá o seu iPhone, e do Piauí, né? E como exatamente? Então, o debate adulto, o debate sério, não é sobre finalidades, né? Não é sobre os resultados desejados. Eu quero que todo mundo não precise mais trabalhar e possa ficar a vida inteira curtindo um iate em Ibiza. Olha que coisa linda, né? Mas não funciona assim. Então, o debate adulto é, quais meios você defende? E aí vamos discutir se eles são eficazes, se eles levam ao fim que você propaga e por aí vai. Então, esse tipo de debate eu topo ter com qualquer um, né? Porque eu tenho a minha bagagem, meus anos todos de leitura, conheço alguma coisa de economia, de história e estou pronto, me considero pronto para debater isso com qualquer um. Então, eu tentaria mostrar para o Wagner Moura, e claro, não seria eu e ele num quarto, senão acho que talvez seria perda de tempo, mas seria em público, né? Aí eu mostraria justamente que um lado tem argumentos sólidos, né? E o outro lado tem tentativa de monopólio das virtudes. Ou seja, você é feio e bobo porque você é extrema-direita, fascista e tudo mais. E por falar em fascista, né? O Wagner Moura pelo menos criticou o identitarismo, chamou de fascismo de esquerda, ou seja, há progresso aqui, né? Há esperança. De novo, é verdade, temos aqui alguma hipocrisia, talvez, né? Porque ele dirigiu, né, aquela série, o filme, né, aquele terrorista brasileiro lá, o Marighella, né? E o personagem escolhido ali foi o Seu Jorge, né? Negão, né? O Marighella era um mulato, enfim, mas eu acho que são velas que precisam ser acendidas, às vezes, né, no meio artístico para se manter vivo. Wagner Moura diz querer dialogar com a direita e desabafa, abre aspas, estou cansado de ser odiado. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o ator disse querer construir diálogo com pessoas de direita, mesmo com as críticas que recebe. Abre aspas, estou cansado de ser odiado por uma galera, cansativo. Disse que a tolerância é um pilar da democracia e que o maior problema hoje é que não estamos mais vendo a realidade da mesma forma. Mesmo assim garantiu, abre aspas, eu vou morrer dizendo as coisas que acho. O canal Linhagem Geek, inclusive, sugeriu que ele venha ao Bradock debater com a oposição. Vamos ao vídeo, já fica aqui o nosso convite. Só uma coisinha aqui, o Wagner, se você quer debater, eu acho legal debater, tá?
Ele podia começar vindo aqui, não debater com o Esquadrão, mas falar de um filme. Mas não vai debater na CNN. Ou no Papo de Segunda. Ou na CBN. Você pode ir lá no Braddock, por Cara, exemplo. Vai no Braddock, que aí lá você vai ter um debate justo, com perguntas honestas e provocativas, né? Não adianta você... Eu quero debater também sobre a questão do Estado inchado, e aí você vai na UOL. Aí você vai lá na Globo News. Porque faz sentido que se o Wagner Moura quisesse um Estado tão inchado, ele voltava pro Brasil, né? Exatamente. Tá aí, ó, o comentário do nosso querido Gabriel Alba e André Alba. Muito bom, aqui trouxeram nosso programa. Um abraço aí, grandes amigos. É isso aí. Tá vendo, minha querida esposa? Viva a mídia independente! Se não fosse canais como o Braddock, alguns poucos que a gente tem aí na internet, Dantas, Fio Diário, canal do Consta, a gente ia estar tendo que assistir Globo News e tomar aquilo como verdade. Já pensou? Né? Louvado seja Deus, a mídia independente, que a gente consegue tirar, né? Ter as nossas próprias ideias, chegar às nossas próprias conclusões. Mas vamos lá, na pauta aqui do Wagner Moura. Eu confesso que quando eu li essa matéria hoje de manhã, eu tava vendo, eu vi um corte no Instagram da entrevista dele, aquela cara dele de sofredor. Eu fiquei questionando se ele quer realmente algum tipo de diálogo ou se ele só tá preocupado com perder contratos. Que por mais que, assim, artistas de direita esquece, não tem contrato. Se você é de direita, como o Casaré, por exemplo, se declara de direita e depois precisa fazer propaganda de alguma coisa, de loja, esquece, não vai mais ser chamado, não tem como. Quiçá você perde até todos os oportunidades de novela, de filme, porque a indústria do cinema é uma indústria de esquerda e não contrata atores e atrizes que sejam de direita. Então, para você se posicionar, você precisa garantir sua autonomia financeira ou só fazer filme alternativo. Essa que é a realidade do Brasil. Então, assim, a gente tem artista de direita? Tem, mas eles infelizmente estão calados. Então, assim, se a própria classe artística não consegue ter debate entre ela, não consegue ter essa tolerância, por que o Wagner Moura não fala? Olha só, dentro aqui no meu filme que eu vou produzir, sei lá, se ele produz filme, vou chamar metade do elenco de direita e com isso a gente consegue debater no set, a gente consegue ter um diálogo respeitoso, a gente consegue demonstrar que a esquerda respeita a pluralidade, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mas qual que é o ponto do Wagner Moura e de outros? A gente já tem, acho que a gente trouxe até do Nando Reis aqui no Braddock uma vez também, que estava chateado que, né, as pessoas não estavam indo no show dele. Artista quer se posicionar? Se posiciona. E aí eu não sou artista, eu sou advogada, mas eu tenho uma rede social onde eu me posiciono muito pelo cliente. E eu arco com a minha opção de viver com a minha consciência, de defender os princípios, os valores que eu acredito. Mas assim, eu vou numa festa, eu não falo de política, no meu grupo das minhas amigas, né? Que são minhas amigas desde o colégio, aí há mais de 30 anos, as minhas amigas que eu convido para o aniversário dos meus filhos. Eu não posto coisa de campanha política, por exemplo, porque ali 70% é de esquerda. Então você tem que ter um respeito com o outro, daquilo que o outro quer ouvir. Se é um grupo das meninas, elas não querem ouvir política. Se eu tô num jantar das minhas amigas, elas não estão ali para ouvir política. Então por que que quando você vai a um show, você é obrigado a ouvir sobre a opinião política daquele artista? Entra na rede social do artista, entra no Instagram, vai a um podcast, vai a qualquer canal que seja, que a pessoa que está assistindo, se não gostar, possa trocar de canal. Mas você paga o ingresso. E no meio do show tem um showmício, tem o Fora Bolsonaro, aí né, metade, a gente está vivendo uma eleição completamente polarizada. Então, metade da população brasileira é de direita, é Bolsonaro. O cara vai numa cerimônia de Oscar e todos os prêmios internacionais que ele concorre, e o discurso do cara é para falar que isso é slash fascist, que ele fala, né? Barra fascistas. O cara entortando a boca, a gente já teve metaforando aqui, fazendo essa análise dele, entortando a boca para falar sobre isso. É uma falta de respeito com metade da população brasileira. Metade. Né, que apoia o cinema nacional, que compra ingresso. Não, o direito não compra muito de filme de esquerda, mas é que gostaria de poder estar indo ao cinema, mas não vai porque não quer mais aturar esse tipo de coisa. Então, Wagner, se você quer diálogo, a primeira coisa que você precisa é aprender o que é respeito ao próximo. É entender aonde termina a sua liberdade de ser um ativista político e aonde começa a liberdade do outro de, naquele momento, não querer falar sobre política. A gente não pode impor a nossa vontade no outro, a gente conquista pelo argumento e não pela imposição, pela força e pela hipocrisia. Tá aí o nosso Wagner Moura. Acho que a Carol, ela trouxe aqui cirurgicamente, né, PH? Deve tá
Deve estar mexendo no bolso. Olha, eu não sei se exatamente no bolso, mas chega um ponto que o dinheiro ele deixa de ser o fator principal, né, na carreira de um ator. E, sinceramente, eu acho que o Wagner Moura ele chegou nesse lugar. Wagner Moura ele é um ator assim fantástico, né? A gente tem que dizer que eu particularmente quando a gente fala do ator, né, do artista ali ele, né, fazendo o papel do ator pura e simplesmente, eu acho ele um dos melhores atores que o Brasil produziu nos últimos 30, 40 anos assim facilmente. Eu já admirava ele desde o início da carreira. Ele ganha, né, assim, a simpatia do Brasil como um todo, como Capitão Nascimento, virou uma espécie de herói nacional, mas o problema é que quando o Wagner Moura deixa ali de interpretar os seus personagens e vai ser quem ele é de verdade, ele se deixou levar pela bolha, porque a Carol ela foi cirúrgica, como você disse, Emilinho. Ele vive em um ambiente, né, onde você ali fala o que todo mundo quer ouvir, é uma câmara de eco, e se você faz parte da patota, você tem os contratos, você tem tudo o que você precisa. E isso fez com que ele crescesse cada vez mais na carreira. Só que ele chegou num ponto que ele não precisa mais pagar tanto esse pedágio, né? Por exemplo, ele fazendo Narcos, é fantástico. Recentemente, ele teve um papel de destaque numa série animada de Star Wars, né? Que também é do Darth Maul, chamou muita atenção a participação, o personagem dele era o principal antagonista da série. Enfim, ele tem muito crédito, já tem feito séries aqui nos Estados Unidos e talvez ele está sentindo falta de ter esse reconhecimento em casa, porque era para ele ser uma das maiores, assim, figuras midiáticas no sentido de atores no Brasil. E talvez isso não está acontecendo e está batendo pesado para ele. O que é uma pena, porque talento, de verdade, eu digo isso aqui sem problema nenhum, eu acho o Wagner Moura um ator fantástico. O problema é que ele fala muita groselha. E aí, piora, porque ele fala assim, eu vou até o fim falando aquilo que eu acho. Perfeito, eu acho que isso tá muito bem. Mas quando a gente fala de debate, ele tá propenso a ouvir o outro lado, ou ele só fala aquilo que ele precisa para galgar lugares profissionalmente, para ele ser aceito por uma determinada bolha, né? Homens que têm coragem para fazer, e mulheres também, né? Nós temos o caso do Casarré, que a Carol tão bem falou, mas também temos o caso da Cássia Kiss, né? A Cássia Kiss, olha o que acontece, como ela é massacrada, né, por todos os lados, o que acontece com o Casarré também. Então, assim, é complicado. Eu acho que muitas vezes o artista ele deveria ser artista, se colocar no lugar dele. É como o Silvio Santos já ensinava, né? Eu não pago você para você dar opinião política, eu pago você para você atuar. Então, foi isso que ele falou no caso para Raquel Shirazade, né? Eu tô pagando você para você dar as notícias, não para você dar sua opinião. E ela ficou mal, né? Depois sumiu depois disso. Bom e velho Silvio Santos.